Bem-vindos a mais uma aula de matemática, né? O conteúdo da aula de hoje é hipérbole, tá? Nós vamos fazer aqui uma breve introdução, né? Em relação ao conteúdo, tá? Então, tem aqui dois cônes, né? Eles estão aí unidos aqui por esse vértice, né? Olha só. São dois cônes idênticos, ok? Só que um, né? Tá de cabeça aqui para baixo, tá? Então, se eu fizer aqui um corte, né? Um corte reto nesse cone, eu vou gerar aqui, olha, entre o plano, né, e o cone aqui, duas figuras, ó, duas figuras idênticas, certo? Só que uma, né, está virada para um lado e a outra para outro lado, tá? Vai ficar assim, então, essas figuras, né? Eu faço aqui uma observação, verifico, né, que elas vão ficar, vai ser duas curvas assim, né? Essas curvas aqui eu chamo de ramo, tá? Então, esse aqui é um ramo da hipérbole e esse aqui é o outro ramo da hipérbole, tá? Mas eu separei aqui uma animação, né, para que vocês entendam, né, como foi feito esse corte, né, e como chegou a essa figura, ok? Precisamos também, né, conhecer os elementos da hipérbole, tá? Onde estão localizados. Então, tem aqui, né, a hipérbole, né, no plano, certo? Plano no eixo x e y. Então, vou verificar aqui, olha. Eu tenho essa curva, né, essa outra curva e alguns elementos aqui destacados. Então, olha só, aqui, olha, eu tenho a origem, tá? Eu tenho o centro da hipérbole, ok? O A1 e o A2, né, são os vértices, ok? E entre esse A1 e esse A2 aqui, eu chamo de eixo real, tá? Da origem até o A1, mede A. Da origem até o A2, também mede A. Então, esse eixo aqui real, ele tem medida, né, de 2A, ok? A mais A, 2A. Agora, vamos ver aqui esse eixo aqui, ó. O B1 e o B2, eu chamo de eixo imaginário, tá? Então, entre a origem e o B1, vale B. Da origem até o B2 também vale B. Então, esse B mais esse B, né? Essa medida mais essa, então tem medida de 2B, ok? E tem aqui os focos, né? Que são os pontos fixos, ok? Então, olha, o foco 1 e o foco 2, né? Então, eu chamo entre o foco 1 e o foco 2, né? Eu vou chamar esse eixo aqui de distância focal, tá? E olha só, tá aqui embaixo, né? Olha, para vocês verificarem, tá? Da origem até o foco 1 tem a medida C. Da origem até o foco 2 também tem medida C. Então, essa distância focal, né? Entre o foco 1 e o foco 2, eu vou chamar de 2C, ok? Isso você precisa saber, tá? Eu tenho aqui, olha, resumido, né, os focos F1 e F2, os vértices, que é o A1 e o A2, né, centro da hipérbole, que é o ponto O, né, que aliás é o ponto médio, né, entre o A1 e o A2. Aqui, pessoal, tá semi-eixo real, porque aqui ele contou como metade, né, A. Mas o eixo real, né, se você juntar aí as duas medidas, dá 2A, né, e o imaginário também é 2B, tá? E a distância focal, né, também seria 2C, ok? Bom, tá embaixo aí marcado, né, a distância, olha, focal, a medida aí do eixo real, tá? E nós temos também essa relação fundamental, tá? Pitagórica, né? Deixa eu voltar lá na figura, olha. Perceba que aqui, olha, tem um triângulo retângulo, certo?
Ó, triângulo retângulo faz aqui, ó, um ângulo de 90 graus, então, portanto, eu tenho aqui um triângulo retângulo, tá? Então, essa medida aqui eu sei que vale A, né? Essa medida aqui eu sei que vale B. E essa outra medida vale C, tá? Na elipse, essa era A, né? Não pode confundir, tá? Aqui vale C, tá bom? Então, tem que lembrar aí da relação pitagórica. Então, ela vai ficar assim, ó. A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado, tá? E eu tenho também, né? Eu vou calcular nessas atividades a excentricidade da hipérbole, tá? A excentricidade é dada pela razão de C sobre A. Então, o C está dividindo A, tá? O C, pessoal, olha lá na figura, é maior que A, tá? Olha isso. Também, né, ao contrário aí da hipérbole. A distância aqui, ó, de C, ó, percebe aqui, ó, entre a origem e esse F1, tá? É a distância de C. Agora aqui, entre a origem e o A1 é a distância que eu chamo de A. Então, se eu pegar essa distância de C e dividir pela distância de A, o resultado vai ser maior que 1, certo? Porque eu estou dividindo aqui, ó, o maior pelo menor, tá? Certo? Então, é por isso que diz aqui, ó, como C maior que A, temos que o E vai ser maior que 1, tá? Então, se eu dividir esse C pelo A, esse resultado aqui sempre vai dar maior que 1, ok? Então, vamos aqui para a definição de hipérbole, né? Dados dois pontos fixos, F1 e F2, né? Que vocês lembram que é o foco, né? São os dois focos em um plano. Tais que a distância entre esses pontos seja igual a 2C, né? Lembra, a distância de F1 e F2 é 2C, vai ser maior que zero. Denomina-se hipérbole a curva plana cujo módulo da diferença das distâncias de cada um de seus pontos P a esses pontos fixos F1 e F2 é igual a um valor constante 2A, onde A é menor que C, tá? Então, vamos resumir o que está dizendo aí, tá? Então, eu tenho aqui, olha, as duas curvas, tá? Tanto faz você pegar desse lado como desse lado, tá? Então, eu peguei aqui um ponto, ó, o desenho fez aqui um ponto. Esse ponto, ó, eu vou traçar uma distância até o F1, certo? E vou pegar esse ponto e traçar uma distância até o F2. Então, eu tracei uma distância até o foco 1 e o foco 2. Se eu pegar essa distância aqui, ó, a distância do ponto de F1 e subtrair essa distância aqui, né? Vai dar sempre uma constante que eu chamo de 2A, tá? Qual que é essa constante? É essa distância aqui, ó. Sempre vai dar esse tamanho aqui, ó. Do eixo real, tá? Aqui não é A e aqui não é mais A. Aqui não tem 2A. Então, se eu pegar essa distância e subtrair essa daqui, eu sempre vou ter 2A. Tanto faz aqui o ponto que eu pegar dessa curva ou dessa curva e traçar as distâncias, ok? Tanto faz, sempre vai dar essa constante 2A, que é o tamanho entre o A1 e o A2, tá? Mas eu também preparei aqui uma animação para que vocês entendam melhor. Pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a equação reduzida da hipérbole, tá? No caso aqui, né, sendo o centro aí na origem, tá? Então, primeiro caso, né, a hipérbole com foco sobre o eixo x, tá? Então, se eu tenho os focos aqui, olha, foco sobre esse eixo x aqui, né, eu vou usar essa equação aqui, tá? Da hipérbole. Então, olha, não sei se vocês vão, né, lembrar, mas lembra que na elipse, né, aqui somava, né? Aqui a única diferença é que você subtrai, tá? Então, olha só, a mesma fórmula, né? Só que você aqui, no caso, você subtrai, ok? Então, isso é quando os focos estão no eixo x, tá?
E o segundo caso, né, quando os focos, né, estão sobre o eixo Y. Olha aí o desenho, né? Foco 1 e foco 2. Então, você vai usar esse tipo aqui de equação, tá? A única diferença é que aqui você vai mudar em cima, tá vendo? Ó, o x, ele veio pra cá, tá? X ao quadrado, tá bom? É a única coisa que mudou aí, tá? Então, isso é quando os focos, né, olha, os focos aqui estão sobre o eixo Y. Pessoal, então no próximo vídeo, né, teremos exercícios com exemplos, tá bem? Tá bom? Um abraço a todos!